Sejam bem-vindos para mais uma live dessa semana que eu estou fazendo as lives para você se preparar para 2023 ser o ano da fluência em inglês. Esse é o seu projeto? A sua ideia é ficar fluente em inglês finalmente de uma vez por todas? Então é aqui comigo que você tem que estar. Durante essa semana eu estou fazendo live de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. Já comecei desde a semana passada, que foi a última semana do ano, e agora na primeira semana do ano a gente está começando com o pé direito para você que vai ficar fluente em inglês, certo? Hoje de manhã eu não consegui fazer a live de manhã eu vou fazer hoje à tarde, lá pelas 3 horas da tarde, beleza? Então vamos lá, qual é o tema dessa live aqui? A gente vai falar sobre o estilo de vida da pessoa que fala inglês, né? Ou seja, eu vou te falar do estilo de vida que você vai ter durante o aprendizado e depois que você já for fluente em inglês também, certo? Então, vou te falar sobre esse estilo de vida daquelas pessoas que falam inglês. E por que estilo de vida? Porque, por exemplo, quando você vai começar uma faculdade, você acaba mudando o seu estilo de vida, né? Vamos supor que você vai estudar à noite. São 4, 5 horas da sua vida, né? 4, 5 horas da sua noite que você tinha livre e agora você não vai ter mais, você tem comprometido com uma outra atividade. Então, isso muda o seu estilo de vida, né? Tinha atividades que você fazia antes, que você tinha tempo para fazer, que aí você não vai ter mais. No caso do inglês, não é um comprometimento tão grande, porque você não precisa de tantas horas, né, para aprender inglês. Mas também é uma mudança de vida. Se você acha que a sua vida vai ser exatamente a mesma antes, durante e depois de aprender inglês, você está redondamente enganado. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Mas não antes de começarmos aqui com os likes na live. Ontem nós batemos todos os recordes de like, né? Eu fiz uma live com 1.500 likes. Então, eu quero ver isso se repetir hoje também. Essa é a meta para a live de hoje. Tô vendo aqui qual é a pessoa que mandou um boa tarde aqui? A Ana Devec. Ana Devec Marins. Olha que nome diferente. Ana, você é brasileira? Com esse sobrenome diferente. Então, seja bem-vinda, galera, já dando like aí na live. E vamos lá. Então, vamos falar primeiramente o que muda na sua vida quando você está estudando inglês, quando você está no processo, você ainda não é fluente, você está aprendendo inglês. Qual é o seu estilo de vida? O que muda nas suas atividades, né? Primeiro lugar, o mais comum que a gente precisa até fazer, até uma necessidade, é você começar a consumir mais conteúdo em inglês, né? Lembrando, você está aqui diante do seu celular, que é uma central de produção de conteúdo, né? Você entra na internet, você tem as redes sociais, você tem o próprio Google, o YouTube, onde tem um monte de conteúdo, um monte de gente que posta diversas coisas, né? Você tem toda a informação do mundo na tela do seu celular. Então, esse vai ser o primeiro mecanismo que você vai utilizar para ter esse consumo de inglês. Você vai começar com o seu próprio celular, mudando o idioma do seu celular para o inglês, né? A partir de agora que você está aprendendo um outro idioma, não faz mais sentido você consumir o conteúdo em português, certo? A não ser assim, lógico, um conteúdo que é produzido única e exclusivamente em português, né? Aí não tem jeito. Mas no caso, todo lugar onde você tiver a opção de optar pelo inglês, é isso que você deve, que você precisa fazer. Então o primeiro passo, você vai colocar o seu celular em inglês, né? Aí tudo que você for ver, todo o texto que tiver no seu celular, todo ele vai ser mudado para o inglês. E a partir de hoje você nunca mais vai voltar para o português, porque não existe mais a necessidade. Você está aprendendo o inglês e agora você não precisa mais do português, né? O que mais? Também, como eu falei, o seu consumo de conteúdo. Então vamos supor, você assiste, né? Tem pessoas que gostam, por exemplo, de programas como MasterChef, né? Programa que tem a versão em inglês e a versão em português. Nesse caso, eu não vou dizer pra você, você não vai mais assistir o, sei lá, o MasterChef brasileiro, você só vai assistir o original em inglês, porque aí é diferente, né? Às vezes você simpatiza com as pessoas envolvidas, né, no programa, sei lá, no MasterChef do Brasil tem o Jacan, né, tem todas aquelas pessoas que participam, às vezes você gosta da versão brasileira. Mas vamos supor, você consome no YouTube conteúdo sobre culinária, né? Você aprende novos pratos, como cozinhar coisas novas, sobremesas, bolos, né? A partir de hoje, você não precisa mais fazer isso em português. Você pode e deve fazer isso em inglês. Você vai consumir esse conteúdo em inglês. E ó, eu vou repetir o que eu sempre digo aqui. Eu não canso
de todo dia descobrir coisas que no Brasil ainda não existem. Todo santo dia, ontem à noite mesmo, né? Eu tô com uns projetos diferentes aí para 2023, né? Além de ensinar inglês na internet, também tem umas coisas novas que eu vou começar, ainda não vou revelar para vocês aqui. E ontem eu tava vendo, né, alguns vídeos de algumas pessoas que fazem isso nos Estados Unidos. Cara, assim, é impressionante o número de oportunidades que você tem, né? O tanto de coisas que as pessoas fazem lá e aqui as pessoas nem imaginam, né? Então eu quero começar a criar um tipo de conteúdo aqui no Brasil que eu não vejo ninguém fazer. Então é como você entrar você entrar numa área em que você não tem concorrência nenhuma, né? Você vai produzir um conteúdo, você vai fazer um tipo de vídeo que ninguém faz igual. Então todo mundo vai consumir o seu conteúdo, né? Então você vendo coisas em inglês, assistindo vídeos, aprendendo, estudando sempre em inglês, é isso que vai acontecer. Você vai descobrir coisas que não existem no Brasil, né? E aí você vai poder inovar na sua área, seja lá qual for, né? A Luciane está dizendo, querido, não sei traduzir no inglês e não vou fazer isso. Como assim, Luciane? Como assim? Você está desperdiçando uma gigantesca oportunidade de justamente aprender o inglês. E a ideia é essa, você não vai traduzir o inglês, você vai aprender a entender o inglês. É isso que você vai fazer, né? E aquilo, quanto menos atividades, quanto menos coisas, quanto menos recomendações você seguir para aprender inglês, mais difícil vai ser o seu processo. Mais distante vai ficar o seu sonho de ser fluente em inglês, né? Então, as dicas estão aí. Segue quem quer, eu não posso te obrigar. Eu te recomendo fortemente a fazê-lo, mas eu não posso forçar ninguém a fazer nada, né? É aquilo, a gente pode levar a pessoa até o copo de água. Agora, fazer ela beber depende única e exclusivamente dela, beleza? Então, eu quero que vocês me digam aí como está o som da live, porque começou a chover aqui, né? Então tá um barulhão de chuva. Pode ser que isso esteja atrapalhando no som aí para vocês, né? Então, outra coisa que muda no seu estilo de vida, né? Você vai passar a ter amizades com estrangeiros. Uma coisa que talvez você não tenha hoje em dia, né? Talvez você só conheça brasileiros. E agora isso precisa mudar na sua rotina. Você vai ter mais pessoas, vai conhecer pessoas do mundo inteiro. Você vai ter mais pessoas na sua rede de convívio que não são brasileiros, né? E por que isso vai acontecer? Porque, como eu falei nas outras lives aqui da semana, você precisa botar em prática, praticar tudo aquilo que você aprende em inglês, certo? Então, se você está seguindo essa minha recomendação, se você baixou aqueles aplicativos que eu falei, onde você pode encontrar pessoas do mundo inteiro para praticar inglês, você com certeza está fazendo amizades com estrangeiros, né? Então isso vai se tornar uma constante na sua vida. É claro, não é aquela amizade da mesma forma que você tem com um brasileiro, que você pode sair com a pessoa, né? Porque você está fazendo amizade com uma pessoa que não está no Brasil, né? Então a gente tem essa limitação. Porém, você vai estar ali com alguma frequência convivendo e conversando com pessoas que falam inglês, com estrangeiros, né? O Douglas falou que o som está ótimo, maravilha. Então essa é uma coisa que vai mudar no seu lifestyle, no seu estilo de vida. Você vai ter mais amizades com estrangeiros, coisa que talvez você não tenha hoje, né? Outra coisa também, você vai passar a assistir mais filmes e séries com áudio original, né? E aí, antes que alguém novamente diga, Rafa, eu ainda não compreendo tudo em inglês, né? Então não tenho como assistir um filme em inglês. Calma, a gente vai chegar lá. Eu já falei nas outras lives que você não deve, quando você está estudando, você não deve pegar um filme inteiro de cabo a rabo e assistir ele inteiro em inglês. Porque isso é muito custoso, é muito difícil, né? Principalmente para quem está no começo, e você levaria horas para fazer isso. Então, um filme de 1h30, se você for assistir ele inteiro em inglês, mesmo que seja com a legenda em inglês, você vai precisar pausar toda hora, você vai precisar traduzir tudo, vai ser um saco fazer essa atividade. E o filme de 1h30 vai acabar levando umas 5, 6 horas para você assistir ele, né? Então, quando você estiver assistindo para estudar, quando você estiver estudando com filmes e séries, você vai fazer como eu disse aqui. Você vai separar uma única cena, uma cena de 1 minuto, e aquela cena você vai estudar ela. Então você vai traduzir todas as palavras, vai anotar tudo que você aprendeu de novo, vai reassistir e repetir junto aquela cena para você repetir a pronúncia, para você conseguir falar igualzinho aqueles atores estão falando. Isso é quando você está estudando a série, quando você está estudando o filme. Agora, quando você estiver assistindo, aí eu recomendo que você faça com áudio em inglês
e com a legenda em português, certo? Então que você evite um pouquinho as coisas dubladas. Não precisa remover completamente, inteiramente da sua vida, não. Mas você precisa acrescentar um pouco mais de conteúdo em inglês para você ir acostumando com a sonoridade. Assim, quando você está assistindo um filme com o áudio original em inglês e com a legenda em português, você não aprende muitas palavras novas, porque você está concentrado naquela legenda em português. Então, não vou dizer que você vai aprender muita palavra nova, mas o objetivo ali não é esse. O objetivo é acostumar o seu ouvido ao inglês, né? Por quê? O que eu quero dizer com isso? A Ana diz aqui que está gostando das dicas. Maravilha, Ana, que bom. Eu acho que você não vai por aqui, eu não tinha te visto aqui algum outro dia. Então, o que você está dizendo, né, de consumir o conteúdo? Peraí que eu perdi a linha de raciocínio agora. Ih, caramba, deu branco, me ajudem aí. Onde eu estava? Estava falando de consumir conteúdo? Ah, estava falando de acostumar o ouvido, né? O que eu quero dizer com isso? Então, pensa bem, se eu pegar um áudio, eu estou pensando em um idioma aqui, se eu pegar um filme em tailandês, né? Eu pego um filme que os atores são tailandeses e estão falando em tailandês. Se eu colocar esse filme para você assistir uma cena ali de 1 minuto, mas eu não vou dizer para você, ó, esse filme aqui é tailandês, eu não vou te dizer. E eu dizer para você, adivinha que idioma é esse? Você conseguiria? Você tem alguma noção de tailandês? Você conhece alguma palavra? Você tem alguma noção de como é a sonoridade do tailandês? Eu acredito que não, provavelmente não. Eu não tenho muita noção, não sei nenhuma palavra, mas mais ou menos assim eu reconheço a sonoridade, né? Mas, então, se você está começando a estudar inglês, dependendo do seu nível, pode ser que você tenha esse mesmo nível de desconhecimento com o inglês, né? Pode ser que você não consiga nem reconhecer os sons de inglês. Dependendo das pessoas que estão aqui me assistindo, isso pode parecer um absurdo para você. Mas acredite, meu amigo, existe pessoas assim. Existem pessoas que são nível tão zero, mas tão zero no inglês, que ela não consegue nem reconhecer o idioma, se ela ouvir, né? Então, por exemplo, pode ser que você seja nível básico, mas se você ouvir a palavra hi, se você ouvir a palavra sorry, se você ouvir a palavra thank you, você vai conhecer, opa, esse idioma é inglês, né? Tem pessoas que nem mesmo isso, de tão é o nível zero da pessoa, né? Então é importante que a gente acostume o nosso ouvido com a sonoridade. E mesmo que você já tenha um nível de inglês, que você já conheça algumas palavras, que você já seja totalmente capaz de reconhecer o idioma, mesmo assim é necessário que você pratique mais, que você treine mais a sua audição, para acostumar cada vez mais e mais o seu ouvido a ouvir esse idioma, para que ele deixe de ser estranho para você, né? Eu estou vendo aqui, a Cláudia está dizendo, eu vou começar a ver filme em inglês, as dicas são ótimas. Obrigado, Cláudia. É isso aí, você precisa, lembrando, quando você está assistindo o filme, você põe áudio em inglês e legenda em português. Quando você está estudando o filme, o que é diferente, aí você não vai assistir o filme inteiro. Você vai colocar só uma única cena do filme, um trecho que vai durar 1 minuto no máximo, né? Aí isso você vai fazer com áudio e legenda em inglês também, certo? Isso para quando está estudando. Aqui eu estou falando para quando você está de fato assistindo, beleza? Então, é necessário a gente fazer essa prática para que você possa ter mais costume com o idioma, para você passar da fase do estranhamento, né? O que é isso? Toda vez quando você está começando uma atividade nova, quando aquilo é novo, é inédito para você, você tem a fase do estranhamento. A fase do, nossa, estou começando uma coisa nova, nossa, isso vai fazer parte da minha vida agora? Nossa, será que é isso mesmo? Será que vai ser assim para sempre, né? Vou estar envolvido com isso aqui para sempre? Então, você tem a fase do estranhamento. Agora, a pessoa que já faz isso há muito tempo, né, qualquer tipo de atividade, ela já não tem mais isso. Aquela coisa já faz parte da vida dela. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu ando de bicicleta há muitos anos já, né? Desde que eu tenho 32 anos, desde que eu tinha 14, 15 anos, eu ando de bicicleta todos os dias, né? Agora, um pouquinho mais que eu vou para academia, então eu só vou para a academia de bicicleta, não ando grandes distâncias, né? Mas até, sei lá, alguns anos atrás, até uns 5 anos atrás, eu andava de bicicleta todo santo dia, né? Pra você ter uma ideia, aqui onde eu moro, na zona norte de São Paulo, eu já não sei mais quase para onde ir quando eu estou andando de bicicleta, porque eu já andei em quase todas as ruas da zona norte da cidade. Eu já conheço quase todos os bairros, todas as ruas, porque são mais de 15 anos fazendo a mesma coisa, né? Então eu já passei por diversas ruas, já conheço quase tudo, né? Então é uma atividade que é comum para mim. Para mim, subir numa bicicleta e sair pedalando é a mesma coisa que respirar, né? É muito habitual para mim.
Mas, para vocês que estão aqui me assistindo, talvez não seja comum. Talvez faça anos que você não estude, que você não ande de bicicleta, né? Talvez faça anos que você não faça isso, que você não pedale, né? Coloquem aqui para mim, faz tempo? Quanto tempo faz a última vez que você andou de bicicleta na sua vida? Coloca para mim nos comentários. Então, se você for adquirir esse novo hábito, né? Se você for começar a andar de bicicleta, você vai passar pela fase do estranhamento, né? Seja o estranhamento muscular, porque o seu corpo vai doer no começo, né? Tem até pessoas que reclamam de dor no quadril, né? Porque tem dor ali no atrito com o banco da bicicleta, dor nas pernas, porque você está fazendo uma atividade que as suas pernas não estavam acostumadas, né? Então tem todo o estranhamento do seu corpo, o estranhamento da sua mente, que não está acostumado com aquela atividade, né? Até tornar aquilo um hábito, uma coisa que você não falha, que você faz sempre, o seu cérebro demora a acostumar, demora a aceitar essa nova atividade que você está propondo, né? Quando você está aprendendo inglês, a mesma coisa acontece. Então, demora para os seus ouvidos se acostumarem com aquela sonoridade. Demora para a sua cabeça se adaptar àquela ideia de que daqui para frente o inglês faz parte da sua vida. Você já pensou nisso? Que o inglês é uma coisa que vai entrar na sua vida e não vai sair nunca mais? Você vai estar com o inglês até o último dia da sua vida? Você já parou para pensar isso? É uma mudança de estilo de vida, né? Então, é uma coisa que o seu cérebro precisa se acostumar. Então, você assistindo mais filmes com áudio em inglês, mas com a legenda em português, você está fazendo isso, você está assistindo o filme por lazer, não por estudo, mas ao mesmo tempo você já está acostumando com a sonoridade, né? Então, um outro exemplo que acontece, né? Eu ensino inglês americano, né? Então, o sotaque americano. E muitas pessoas, às vezes, nunca tiveram contato com o inglês britânico, né? O inglês que é falado na Inglaterra. Quando a pessoa escuta pela primeira vez, tem um estranhamento. A pessoa fala, nossa, que estranho, que diferente, que feio, né? É feio o som, eu não gosto do jeito que ele soa. É um som feio, não gostei, né? E normalmente é isso que os alunos relatam. Eu lembro a minha primeira experiência, há anos atrás, foi exatamente essa. Quando eu ouvi pela primeira vez o inglês britânico, eu falei, nossa, não gostei, não quero falar assim, não gosto dessa sonoridade. Mas isso o que é? É o estranhamento. Com o passar do tempo você vai acostumando e se torna tão comum quanto a sonoridade do inglês americano, né? É como, por exemplo, um outro exemplo, né, quando você escuta a sua voz gravada. Já fez isso? Né? Você manda um áudio para alguém no WhatsApp e depois você escuta a sua voz no áudio. Qual que é a nossa primeira reação? A gente fala, nossa, como minha voz é feia. Nossa, como minha voz é estranha. Nossa, eu não gosto de ficar ouvindo minha voz, né, minha voz gravada. Normalmente é isso que a gente pensa. Por quê? Porque a gente não está acostumado a ouvir a nossa própria voz, né? A nossa voz gravada, no caso. Então você tem um estranhamento. Eu lembro quando eu comecei a aparecer aqui no Instagram, eu tinha esse estranhamento. Eu gravava um vídeo, gravava uma live e depois eu não queria assistir. Eu falava, nossa, eu não quero ouvir minha voz, não gosto da minha voz fica muito feia, né? Mas hoje, pra mim, tanto faz. Eu ouço minhas gravações, meus vídeos, meus áudios, e pra mim é igualzinho, não tem mais o estranhamento. Eu não sinto mais diferença, entendeu? Então, são pequenos detalhes que a gente não se liga, mas que são extremamente importantes, né? Então, você ir do ponto onde que você está hoje, que vamos supor, seja zero inglês. Você não sabe inglês, você nunca estudou, essa é a sua primeira experiência. Então, do ponto zero até a fluência no inglês é uma mudança muito grande, né? Você vai de 0 a 100 km muito rápido. Então você precisa fazer isso por etapas, ir se acostumando. E você fazendo essas atividades que eu estou dizendo, são esse passo a passo. É você ir de forma mais devagar, né? Mais gradativa, para esse seu ponto final, que é finalmente dominar e ser fluente em inglês, beleza? Tô vendo aqui o Douglas está falando, ouvir música e acompanhar a letra em inglês ajuda no treino de ouvir pronúncia e memorizar palavras? Sim, Douglas, já falei aqui em outras lives que música em inglês não é opcional. Música em inglês é obrigatório se você quer aprender inglês. É uma das melhores práticas que você pode fazer. Memorização não tanto, né? Você falou memorização. Memorização não muito, a não ser que você anote toda a letra da música, anote as palavras que eram novas para você e repita outros dias para tentar memorizar, aí sim vai ajudar na memorização. Mas se você só acompanhar a letra e cantar junto, não vai ajudar na memorização. O que vai ajudar é na pronúncia e na audição. Vai ajudar e não pouco, vai ajudar muito, né? Então façam isso porque é extremamente necessário, né?
A Cláudia disse, uns 10 anos que não ando de bicicleta. Olha só, então, se você for tentar, Cláudia, com certeza você vai ter esse estranhamento, né? Até mesmo o medo, né? Nossa, eu tenho medo de andar de bicicleta, eu tenho medo de cair, tenho medo de andar no trânsito, né? Quando eu comecei, eu tinha medo. Falei, pô, vou ser atropelado. Eu andava até na contramão, né? Para os carros me verem de frente. Hoje em dia, 15 anos depois, hoje em dia eu ando igual um motoboy no meio do trânsito com a bicicleta sem medo, né? Por quê? Porque eu estou acostumado. Mas uma pessoa que vai iniciar com isso, com certeza vai ter receio, não vai conseguir fazer, né? O Luiz falou, até não acho feio, é simpático ouvindo mais o British, né, o inglês britânico. É porque você já está acostumado, Luiz, justamente por causa disso, você já está acostumado. É igual qualquer idioma que eu te mostrar. Se eu mostrar para você um áudio em chinês, em tailandês, sei lá, em grego, em algum idioma que você não conhece e que você talvez nunca tenha escutado na vida, né? Você não começar a falar, nossa, que feio, nossa, que áudio estranho, nossa, que idioma feio, né? Muito provavelmente essa vai ser a sua reação. Mas, quanto mais você escutar, você não vai ter opinião nenhuma, na verdade, né? Como eu falei, a gente não tem opinião sobre idiomas. Idiomas são só ferramentas, né? Então você vai acostumar e vai falar, pra mim, tanto faz, nem cheira nem fede, né? Esse idioma. A Carla está falando, I still learn every day. I would like to improve my knowledge. Né? Então, eu ainda aprendo todos os dias. Eu gostaria de melhorar o meu conhecimento. Então, esteja ligado aqui, porque eu estou todos os dias, 3 vezes ao dia, fazendo lives. Isso, com certeza, vai ajudar a ampliar esses seus conhecimentos. Qual é o seu nome aqui? Eita, peraí que eu perdi o comentário. Acho que não tem o seu nome aqui no perfil. Não tem, mas a pessoa falou, gosto do programa. Qual programa? O Luiz falou, estava ouvindo um podcast outro dia em British English, falando sobre os principais acontecimentos de 2022. Então, você já está acostumado com esse sotaque. Por que é tão difícil entender o inglês falado? Disse a Eliane. Eliane, porque você aprendeu a vida inteira a pronúncia errada. Os professores te ensinaram a vida inteira a pronúncia errada, porque talvez eles também não sabiam a pronúncia correta, né? E então eles não te ensinaram o inglês da vida real, eles te ensinaram o inglês genérico, vamos dizer assim, né? E se você quer aprender o inglês real, a pronúncia do jeito que os americanos falam, você precisa, custe o que custar, assistir o replay da live que eu fiz ontem. A live que eu fiz ontem à noite, que foi, modéstia à parte, talvez uma das melhores aulas que eu já dei na minha vida. E olha que não é pouco, hein? São 13 anos dando aula todo santo dia. Foi a aula de 10 dicas, né? O nome da live era... Como que é? Pronúncia de nativo, 10 dicas para falar inglês melhor, né? Foi uma live sensacional, maravilhosa. Assim, foi, sem dúvidas, a melhor live, a melhor aula que eu já fiz, né? Então você precisa assistir essa live. Lá eu dei muito mais do que as 10 dicas prometidas no título da live, e você vai ver que aquilo faz toda a diferença. Se você aprender a pronunciar, a falar daquele jeito, você vai finalmente começar a entender a forma como os nativos falam o inglês, certo? Então, isso acontece porque te ensinaram o inglês genérico a vida inteira. E agora, em 2023, você vai aprender o inglês da vida real. Beleza? Então, voltando aqui ao lifestyle, ao seu estilo de vida, né? A Ana Cris falou, eu quero assistir essa live. Eu ainda não disponibilizei, tá, a gravação. Vou fazer isso essa tarde e aí você já vai conseguir assistir essa tarde a live, beleza? Então vamos lá, falando sobre lifestyle, eu falei sobre os filmes, né? Esqueci qual foi as 2 primeiras coisas que eu falei, mas enfim, vocês lembram aí com certeza. E agora eu quero falar sobre as músicas, né? Então, eu já mais ou menos dei uma pincelada aqui, mas então a música em inglês vai começar a fazer mais parte da sua vida. Pode ser que para você não faça diferença, você já consome muita música em inglês, então para você essa dica aqui não faz muita diferença, porque isso já é uma realidade para você, né? A Eliane falou, a live está disponível ainda? Na verdade ainda não está, vai estar disponível a partir dessa tarde e vai ficar lá definitivamente, beleza? Então, como eu disse, muitas pessoas aqui, tenho certeza que já consomem muita música em inglês, isso então para você não faz diferença, mas, por incrível que pareça, tem pessoas que não escutam música em inglês. E isso é muito mais comum do que você imagina. É muito comum chegar aluno para mim que no começo, assim, está começando a estudar do zero, é normal você não ter uma pronúncia boa. Normal, você está começando do zero. Mas tem algumas pessoas que, especialmente, têm uma dificuldade grande com a pronúncia. Pronunciam as palavras muito fora do que elas deveriam ser pronunciadas, né? E aí, eu sempre pergunto para esse tipo de aluno, eu falo,
Na verdade, eu dou o perfil para ele, só peço para ele confirmar, né? Eu falo, ó, eu vou falar aqui, eu vou traçar o seu perfil e você me diz, me confirma se isso é verdade, tá? Eu tenho certeza que você sempre evitou músicas, evitou consumir conteúdo em inglês. Você não gostava do inglês, você sempre fugiu, sempre evitou o inglês. Estou certo? E a pessoa sempre fala, é verdade, Rafa, eu nunca gostei muito de inglês, não ouvia música em inglês, não assistia nada em inglês, eu sempre evitei o idioma. E agora decidi estudar, né? Então, isso acaba cobrando um preço, né? A pessoa que fica a vida inteira ignorando o idioma e depois quer aprender inglês, fica um pouquinho mais difícil a pronúncia. Não é impossível, tá? A pessoa vai conseguir consertar isso e falar inglês normalmente, como qualquer outra, mas é um pouquinho mais trabalhoso, né? Porque você evitou a vida inteira. Então esse tipo de pessoa existe. Existem pessoas que evitam música em inglês, que evitam toda e qualquer coisa em inglês, né? A pessoa vê inglês e tem aversão, fala, né, não gosto desse idioma, é difícil, não quero, né? E aí depois a pessoa tenta aprender e aí fica um pouquinho mais difícil. Não impossível, mas mais difícil. Então é isso, você precisa consumir música em inglês. Se para você isso não era óbvio, para a maioria que eu acredito que fosse, mas se para você não era, agora fique sabendo que você precisa ouvir muita coisa em inglês. Não só os filmes e as séries, como eu falei aqui, mas também, obviamente, as músicas, né? O Luiz falou, o listening é dificultado pelos connections, reductions e algumas palavras sendo identificadas na fala, né? Exatamente, tudo que eu falei na live de ontem à noite foram as dicas que eu dei, as 10 dicas para você ter uma pronúncia de nativo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Aqui, a Helenilda falou, é a primeira vez que assisto a sua live, tô amando. Pô, que legal, Helenilda, que bom. Ó, eu quero lembrar vocês aqui, sempre tem muitas pessoas novas chegando na minha live, sempre tem pessoas assistindo pela primeira vez. E isso acontece porque vocês divulgam a live para outras pessoas. Toda vez que você aperta no botãozinho do coraçãozinho, ó, aqui embaixo, aqui, toda vez que você aperta nesse botãozinho aqui, você ajuda a divulgar a live para mais pessoas. Ou então quando você aperta no botão do aviãozinho, né? Tem um aviãozinho de papel, acho que é aqui, né? E aí você compartilha a live com os seus amigos. Então toda vez que você faz isso, você me ajuda a chegar, a alcançar, a conhecer pessoas novas, como a Enenilda que está chegando hoje. Então ajudem, da forma que eu estou vendo aqui, vocês já estão dando like, me ajudem, deem essa moral aí, dando um like e compartilhando a live com as pessoas, né? Eu recebo o dia inteiro, vocês não fazem ideia, eu recebo o dia inteiro vídeos compartilhados, pessoal mandando vídeo de política. Nossa, agora o pessoal da política chegou no Instagram, eles descobriram o Instagram. É o dia inteiro chegando vídeo compartilhado e, assim, um conteúdo inútil, que não vai acrescentar nada na sua vida. Então, compartilhe um conteúdo útil com as pessoas, um conteúdo que tem o potencial de mudar a vida de uma pessoa. O inglês tem esse poder de mudar a vida da pessoa, né? Então, ajudem, vão compartilhar coisas que prestam, né? O Luiz está falando, o playlist do Spotify é a maioria de sons em inglês. Exatamente. Quem já tem costume de usar Spotify, YouTube, já tem esse problema resolvido, né? Já tem este hábito de ouvir, de consumir bastante conteúdo em inglês, certo? Então, voltando aqui, o seu estilo de vida, o que mais a gente tem? O Luiz compartilhou aqui o link do Spotify, mas não dá, Luiz. No link aqui, nos comentários não dá para clicar, ele não vira link, entendeu? As pessoas terão que escrever todo esse link que você mandou aí. Aí, então, deixa eu ver o que mais. Falei da música, falei dos filmes, falei sobre a questão do tempo, né, que a gente precisa comprometer. Eu acho que a questão do tempo é muito importante vocês entenderem, né? Como eu já falei aqui em outras lives, quando a pessoa começa uma faculdade, ela entende que ela vai ter uma mudança de vida. Ela entende que agora são várias horas do dia dela que ela vai comprometer para aquela nova atividade. E ela paga o preço, ela dorme tarde quando precisa estudar, quando precisa entregar trabalhos, projetos, né? Ela faz o que tem que ser feito. Agora, quando é para aprender inglês, a pessoa acha que é tipo um chip que ela vai colocar na cabeça e pronto. Ela não quer fazer esforço nenhum. Ela vai, sei lá, não, vou aprender inglês, vou seguir as lives do Rafa e pronto. Não é só seguir as lives, você tem que botar em prática o que eu estou te ensinando, né? E não é vez ou outra, você tem que estar aqui frequentemente. Se você quer ficar fluente em inglês, não é uma outra live que você vai ter que assistir, né? Você vai ter que entrar de corpo e alma nessa, né? Se você tá fazendo um curso, você não vai só estudar uma vez na semana, 2 vezes na semana. Não, você precisa ter alguma rotina, né? Alguma rotina um pouquinho mais enfática nos estudos, vamos dizer assim, né? Da mesma forma que você tem quando está na faculdade. Porque na faculdade você vai todo dia, de segunda a sexta, 5 horas por dia, e quando é o inglês você quer estudar
5 minutos por dia, nem isso, né? Você quer estudar só uma vez na semana e pronto, acabou. Por quê? Qual é a diferença, né? Eu não consigo entender. Sendo que o inglês vai mudar muito mais a sua vida, infinitamente mais a sua vida, do que qualquer faculdade mudaria, né? Então eu não consigo entender essa priorização diferente que as pessoas dão. Então é esse estilo de vida que você tem que entender. Não, agora é o estilo de vida igual de uma faculdade. Um pouquinho menos, como eu falei, você não precisa comprometer tantas horas. Mas a coisa vai mudar, né? Então a coisa vai mudar e você precisa comprometer algum tempo para estudar inglês, né? A Beatriz está falando aqui. Quais são as suas dicas para aprender inglês? Pô, Bia, um monte. Eu tô fazendo lives desde a segunda-feira passada, todo dia, 3 vezes ao dia, e em cada uma dessas lives eu tô dando não uma, mas eu tô dando inúmeras, dezenas, centenas de dicas, né? Mas, se você quer uma coisa mais assertiva, né, pra quem tá começando do zero, e uma coisa mais passo a passo, eu recomendo que, além de assistir as minhas lives aqui, você se inscreva no evento 2023 Fluente. É um evento gratuito que eu vou fazer no final desse mês de janeiro, né? Vão ser 3 aulas que aí eu vou te ensinar, vou te dar o passo a passo, vou explicar toda a minha metodologia, eu vou dizer o que você tem que fazer para aprender inglês em apenas um ano, né? E eu vou te dizer também quais são os erros que você não pode cometer, né? Eu vou dizer o porquê que a metodologia tradicional não funciona, como que ela não funciona, eu vou provar para você que ela não funciona, né? E eu vou mostrar para você qual é a solução, tudo que você precisa fazer. Então, o melhor local onde você pode achar todas as respostas para essa pergunta é no evento no 2023 Fluente, que vai acontecer na última semana de janeiro, beleza? Semana que vem, a partir da segunda-feira que vem, vai começar as inscrições para o evento. Só vai poder assistir as aulas quem tiver inscrito no evento, né? A inscrição é gratuita, mas você precisa estar inscrita. Então, é só ficar de olho aqui, me acompanhar e na segunda-feira eu libero o link para você se inscrever, beleza? O Luiz falou, tô bem assim, umas 2 ou 3 horas no inglês, não estudando somente, consumindo conteúdo em inglês. Exatamente, então maravilha. Luiz, você entendeu o lifestyle, a mudança de vida que você precisa ter e tá fazendo o que precisa ser feito. Você fez live hoje pela manhã? Perguntou o Gabriel. Não, Gabriel, não consegui fazer a live de hoje das 9 horas da manhã, eu vou fazer ela de tarde, tá? 3 horas da tarde eu vou fazer essa live que eu fiquei devendo para vocês, beleza? E aqui cheguei já no último comentário. Como é o seu nome? O Luiz Henrique Marins perguntou, casa comigo? Não, Luiz, obrigado pela proposta, mas eu já sou casado, já tenho família, já tenho filhos, não posso casar com você, beleza? Mas eu posso ser o seu professor, estou aqui para isso. Então, esse é o estilo de vida de quem está aprendendo inglês. Agora vamos falar um pouquinho do seu estilo de vida depois que você já aprendeu inglês. O que muda? Como a sua vida fica diferente, né? Bom, vamos lá. As viagens internacionais passam a ser uma realidade para você, né? Não passam mais a ser uma coisa vaga, um plano futuro. Não, passa a ser uma realidade, né? Você não tem mais essa de, pô, eu até gostaria de fazer uma viagem internacional, mas eu não falo inglês. Eu até gostaria de morar fora, mas eu não falo inglês. Não, isso acaba na sua vida. A partir do momento que você sabe falar inglês, essa possibilidade torna-se uma realidade, né? Só depende de você, é claro, concretizar isso. Também uma mudança no seu estilo de vida, a partir do momento que você sabe já falar inglês, que você domina o idioma, você vai ver que você vai consumir todo o seu conteúdo em inglês. Anteriormente, você fazia porque você queria aprender, né? Então você fazia mais que por mais... Eu não quero dizer por obrigação, mas você fazia mais por um comprometimento, né, com o estudo. Agora você faz porque você quer, porque você entende que o conteúdo que você recebe em inglês é melhor do que qualquer coisa que você pode achar em português, né? Então, como eu dei o exemplo aqui, vamos supor que você quer aprender a cozinhar uma lasanha, né? Eu tenho certeza que se você pesquisar um vídeo no YouTube para aprender a fazer uma lasanha, se você pesquisar em inglês, você vai achar melhores receitas, pessoas fazendo de um jeito mais prático, mais rápido, de uma forma mais mirabolante que você nunca havia pensado, e uma lasanha provavelmente mais gostosa do que os vídeos que você encontraria em português. Eu tenho certeza, eu não tenho a menor dúvida disso. Por quê? Porque em inglês você vai achar conteúdo do mundo inteiro. Não é só o americano que faz conteúdo em inglês. Não é só o britânico que faz conteúdo em inglês. Não, é todo o planeta Terra. O japonês faz conteúdo em inglês. O italiano, o espanhol, o alemão, todo mundo faz conteúdo em inglês, né? Então você tem acesso a um mundo de possibilidades que você não tinha antes de falar em inglês. Então essa talvez seja uma das mudanças mais drásticas. Todo o conteúdo que você consome, você vai passar a ver em inglês, né? Também você vai passar a ter muito mais oportunidades, obviamente, quando você tem o inglês, né? Quando eu falei aqui,
como você consome conteúdo de fora e você vê coisas que aqui no Brasil não são feitas ainda, isso te abre grandes possibilidades, né? O que aconteceria se você soubesse fazer uma coisa que ninguém sabe fazer? O que aconteceria se você soubesse ensinar uma coisa que ninguém aqui no Brasil sabe? Você teria 1000 possibilidades, concorda? Você conseguiria possibilidade de dinheiro, possibilidade de reconhecimento, seriam muitas coisas que poderiam mudar na sua vida. E isso, quando você sabe falar inglês, você tem essa mudança no seu estilo de vida, certo? Eu vou pedir para vocês apenas 5 segundos, que eu vou aqui fechar a janela, tem a janela do meu lado aqui, tá chovendo, e tá ficando ensopado só agora que eu percebi. Então peraí, conta até 5 e eu já estarei de volta, peraí. Tá vendo? Deu 5 segundos certinho, né? Voltei. Tá chovendo pra caramba aí. Tá chovendo onde vocês estão? Eu tô aqui em São Paulo e tá desabando o mundo. E a janela tava aberta aqui, mas eu nem me liguei que tava chovendo com vento assim. Deixa eu ver o que mais a gente tem de mudança no nosso lifestyle. Bom, as amizades, eu já falei, né? Isso vai começar a acontecer desde o momento em que você ainda está estudando inglês. Você vai conhecer pessoas de fora, você vai ter amizades com pessoas de fora e isso vai te dar o networking, né? Ou seja, os contatos de trabalho, contatos profissionais, né? Você vai ver como isso muda a sua vida. Parece detalhe. Talvez você aí que ainda não fala inglês, você está ouvindo e está falando, não, isso que a Rafa está falando é mais um detalhe. Não é. Acredite, a partir do momento que você sabe falar inglês, isso é uma coisa que muda completamente na sua vida, né? Você não vai mais, o seu trabalho vai ser diferente, todo o seu estilo de vida vai ser diferente, né? O Luiz falou, norte do Rio Grande do Sul, é isso? Agora sol entre nuvens. Em Itu, nublado só. Itu é aqui em São Paulo, Cris, a nuvem daqui a pouco chega aí, tá? Daqui a pouco começa a chover aí. Então você tem toda essa mudança, né? Então uma outra coisa que muda é a sua autoestima, né? O estilo de vida de quem sabe falar inglês é uma pessoa com maior autoestima. Por quê? Porque você sabe fazer uma coisa que menos de 5% dos brasileiros sabem fazer, né? Você se sente mais exclusivo, né? Você se sente capaz de fazer qualquer coisa, porque se você aprendeu uma coisa que quase ninguém sabe fazer, o que mais você não conseguiria fazer, né? Então você tem essa mudança também no seu, esqueci a palavra agora, acabei de falar, não é motivação, né? Na sua confiança até, eu diria, né? A Ana diz, não passar perrengue mais em aeroportos. Sim, isso vai ser uma realidade para você, né? Você acaba também tomando mais atitude, se tornando o tradutor das pessoas, né? Você se apresenta, né? Se você mora numa cidade grande como São Paulo, como eu moro, se você convive ali pela região da Paulista, pela região do centro da cidade, você vai ter, com alguma frequência, pelo menos você vai ver estrangeiros pelo Brasil, né? Você vai ver estrangeiros aqui pela cidade. E aí você acaba tomando mais atitude. Pô, deixa eu ver, aquela pessoa parece perdida, deixa eu ajudar. Pô, aquela pessoa ali tá pedindo ajuda para um outro brasileiro, mas aquele cara não fala inglês, então deixa eu ir lá ajudar. Então você tem toda essa mudança, né? A sua autoestima fica elevada, fica lá em cima, e você começa a tomar atitude e mostrar para todo mundo que você sabe falar inglês, começa a ajudar as pessoas, né? Tô vendo aqui o Leandro mandou uma mensagem, fala um oi aí, e aí ele escreveu um monte de coisa aleatória aqui. Saiu alguma coisa? Não, seu celular aí tá meio doido. Então essas são as mudanças, pessoal. Essa é a mudança no lifestyle, no estilo de vida de quem fala inglês, certo? Qual é o seu nome? A Margarete? Isso? Sim. A Margarete, que também assiste bastante lives aqui, falou parabéns pelo conteúdo, pelas dicas e conselhos. Em algum momento você fala em inglês? Nessas últimas lives, Margarete, eu não tenho falado muito. Por quê? Porque a maioria das pessoas aqui ainda não fala inglês. As pessoas estão aqui com o objetivo de aprender o inglês. Então, se eu fizer a live falando inglês, seria para 2, 3 pessoas que vão compreender. A maioria das pessoas não vão compreender, né? Então isso acontece mais quando eu faço o conteúdo em que eu estou mais ensinando o inglês realmente, né? Como por exemplo vai ser a live agora das 3 horas da tarde que eu vou fazer, beleza? Então pessoal, é isso. Agora às 3 horas da tarde eu vou voltar para fazer a live da manhã, que eu não consegui fazer a live hoje de manhã, e eu vou fazer ela às 3 horas da tarde, e o tema é falando as coisas que você gosta em inglês. Então eu vou te ensinar quais são as várias possibilidades. Não é só I like,
que você tem para dizer o que você gosta. Você pode fazer essa mesma frase de várias formas diferentes e é importante sempre que você conheça novas possibilidades de falar a mesma frase, né? Para tanto você entender quando alguém falar para você, como também para você ter mais variedade no seu vocabulário, certo? A Helenilda falou, verdade, ajuda, traz alegria, com certeza. Como você aprendeu inglês? Perguntou a Ruth, né? Eu comecei, já falei isso aqui algumas vezes, eu comecei estudando uma escola tradicional, estudei lá por um pouquinho mais de 6 anos, não vi o resultado que eu queria, né? E cheguei a terminar o curso, e aí eu tive que correr atrás do tempo perdido e estudar por conta própria, né? Estudando com o método natural, e aí eu fui desenvolvendo isso e hoje ele se tornou um método que eu ensino e que eu vou ensinar no final do mês no evento 2023 Fluente. O Rogerinho disse, I want to learn, eu quero aprender. Então, Rogerinho, volte na live das 3 horas e em todas as outras que eu vou fazer essa semana, que aí você vai aprender muito mais, beleza? Então, pessoal, esse é mais uma live dessa semana que eu estou fazendo esse projeto de dar esse pontapé inicial do inglês na sua vida, né? Já comecei na semana passada, a última semana do ano, porque eu queria colocar essa ideia na sua cabeça de que em 2023 é o ano que você vai aprender inglês. Não aceite 2024, 2025, 2026, porque eu tenho certeza que muitos de vocês já estão adiando esse plano há meses, quiçá até mesmo anos, né? Então, agora é a hora. Se você não der um basta e falar vai ser agora, você vai adiar para sempre e você nunca vai aprender. Então agora é a hora. Comecei a fazer a live na última semana do ano, já para te preparar para isso, e agora na primeira semana do ano, nada melhor do que começar já com o pé direito, né, fazendo lives de inglês todos os dias. Então as lives são de segunda a sexta, manhã, tarde e noite. 9 horas da manhã, 1 hora da tarde e 8h30 da noite. Só hoje, excepcionalmente, eu vou fazer uma live às 3 horas da tarde também. Beleza? Então pessoal, é isso. Até daqui a pouco às 3 horas da tarde, espero revê-los aqui, beleza? É isso, um abraço e até daqui a pouquinho.